tem como não se emocionar. Tá bonito, missionário? Tá bonito. É lindo demais, irmão. É só Deus que faz essas coisas. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui no Amazonas, especialmente na comunidade Leão da tribo de Judá. E estamos aqui para mostrar mais um trabalho do projeto Arrependa-se. É um projeto sério, um projeto que tem feito muitas missões aqui no Amazonas. Então, se você é um semeador do projeto Arrependa-se, você tem semeado, continue, porque é um projeto sério, é um projeto que realmente é verdadeiro. Na pessoa do pastor Carlos Cardoso, nós queremos agradecer a vida dele. E aqui está uma congregação onde nós estamos construindo para louvar e glorificar o nome do Senhor. São 3 igrejas, essa é a primeira das 3 que é ser construída, e nós queremos agradecer a Deus pela vida de vocês e por todos que têm contribuído. No nome de Jesus, a paz. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mostrar aqui para o senhor, pastor Carlos, como já está a nova congregação, toda armada, coberta. Eita glória! A partir de segunda-feira, em nome de Jesus, Pete já vai, mas os pastores já vão estar trabalhando aqui, os irmãos vão estar trabalhando aqui no rodapé, né? Fazer o piso já, ajeitar o piso. E tudo certo, em nome de Jesus já deu tudo certo. Glória a Deus, em nome de Jesus já deu tudo certo. Glória a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. Entramos ao vivo agora, esse horário, né? Diante de tantos acontecimentos, nós precisamos estar despertados, acordados para o que está por vir. E o que está por vir, o que está se pintando mundialmente é um caos. Nós vamos mostrar algumas coisas para vocês. Talvez você foi pego de surpresa, né, com o ataque dos Estados Unidos ao Irã, mas nós sabemos que existe uma agenda, e uma agenda tenebrosa em andamento. E o que está acontecendo está alinhado a uma agenda globalista, sionista, né, porque ela está ligada ao Estado de Israel, principalmente a construção do terceiro templo. E a gente está vendo aí o desenrolar da profecia. Deus abençoe irmão Nilson Nogueira, né, que tem feito o trabalho do projeto Arrependa-se no interior de São Paulo, irmão Fânia Vaz. Deus abençoe irmã Juliana, Josenilda, irmã Ivete, Gigi, Evelyn. Deus abençoe todos os irmãos. Não é normal nós entrarmos num horário desse no domingo, mas se faz necessário, né? Principalmente agora que o parlamento iraniano aprovou o fechamento do Estreito de Hormuz. É assombroso.
né? 20% do petróleo mundial pode parar de circular e isso vai gerar um colapso na economia. Era tudo que o Lula precisava para se safar da alta dos juros esta semana. Tudo que o Lula precisava está acontecendo, porque vai aumentar. Sem fechar o Estreito de Hormuz após o ataque de Trump, o petróleo já ia subir. Só que agora, com o fechamento do Estreito, vai colapsar a economia. É um impacto gigantesco na economia. Ainda precisa do exército iraniano e a autoridade máxima aprovar, mas o parlamento já aprovou e eu acredito que é um controle que o Irã tem para ameaçar os Estados Unidos. Então não saia dessa live, se você puder compartilhar essa live e deixar o seu like, será uma bênção. Irmãos, não deixe de ajudar o projeto Arrependa-se. Nós estamos com grandes desafios na obra de Deus esses dias. Eu tenho dito, irmãos, eu gosto de contar o que Deus tem feito. Nós estamos, hoje, está tendo trabalho com 200 crianças na África. Já vai chegar as imagens e os vídeos. E eu vou estar mostrando para vocês. Nós estamos com a construção da igreja no Amazonas, né? Para a glória de Deus, já estão fazendo o piso. Mas eu tenho falado, peça ao Espírito Santo, para te revelar qual é a necessidade do projeto Arrependa. Nós estamos com muita dificuldade esses dias e eu preciso muito da sua ajuda. Eu preciso muito da sua ajuda porque a obra de Deus não para, irmãos. Os missionários e as obras que nós estamos executando, elas não irão parar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, fale com o Espírito Santo qual é a necessidade da obra e se você puder corresponder ao Espírito Santo, obedeça. Glória a Deus. Glória a Jesus. Pergunte ao Espírito Santo. Amém, irmã Vânia. Deus abençoe. Irmã Vânia tem sido uma coluna nesse trabalho. Irmãos, faça o que Deus tem colocado no seu coração. Amém? Glória a Deus, glória a Jesus, glória ao nome do Senhor. Glória a Deus. Nós estamos, irmãos, com o bombardeio, né? Eu estou aqui com a matéria, como foi feito o bombardeio. Lá nos Estados Unidos, pelos Estados Unidos no Irã. Tem um porta-voz aqui do exército americano falando como foi executado o trabalho lá no Irã, né? Foi 14 bombas. E cada bomba tem 13 toneladas cada uma. Da parte logística, que acho interessante também da gente trazer. Essa parte logística ela foi detalhada pelo chefe da Força Aérea, o chefe do Estado-Maior Conjunto, que disse o seguinte, né, qual foi o efetivo utilizado nessa operação. Ele disse que foram 7 bombardeiros B-2, que levavam cada um desses bombardeiros, né, 2 bombas MOPS, ou GBU-57, que são essas bombas anti-bunker, tá? As únicas capazes de perfurar realmente uma profundidade muito efetiva do solo e chegar até essa instalação nuclear de Fordo. Então foram 7 bombardeiros utilizados
segundo ele, nessa operação. E Pete Hegseth destacou que é a maior operação com os bombardeiros B-2 da história dos Estados Unidos. Citou todo o desafio logístico de reabastecimento no ar, né, desses bombardeiros e da capacidade da Força Aérea em garantir esse trabalho logístico. Então, no total, tá, 75 artilharias utilizadas, dessas 75, 14 das bombas MOPS, né, dessas bombas anti-bunkers, e outras também foram utilizadas. Por exemplo, citou o lançamento de mísseis Tomahawk contra Isfahan, logo depois, para garantir realmente que tinha sido muito efetivo esse ataque a essa instalação nuclear, e que esse ataque foi ali por volta de 2h10 da manhã, no horário local, no horário do Irã. Além, claro, da parte logística, que acho interessante também da gente trazer. Essa parte logística ela foi detalhada pelo chefe da Força Aérea, o chefe do Estado-Maior Conjunto, que disse o seguinte, né, qual foi o efetivo utilizado nessa operação. Ele disse que foram 7 bombardeiros B-2, que levavam cada um desses bombardeiros, né, 2 bombas MOPS, ou GBU-57, que são essas bombas anti-bunker, tá, as únicas capazes de perfurar realmente uma profundidade muito efetiva do solo e chegar até essa instalação nuclear de Fordo. Então foram 7 bombardeiros utilizados, segundo ele, nessa operação. E Pete Hegseth destacou. Então foi 14 bombas de 13 toneladas cada uma. Então todos os números que foram noticiados aí estavam fora. Então as 3 usinas nucleares foram atacadas com precisão, e aí não houve, né, e não há radioatividade pela destruição dessas usinas nucleares. Sabe por quê, irmãos? O que o pastor Carlos vai falar aqui, eu acredito que poucos irão falar, porque o urânio enriquecido do Irã já está na China. Com certeza, irmãos, o Irã não iria deixar o urânio enriquecido para ser destruído, né? E eu mostrei aqui essa semana, que existe uma logística da China. Olha só, eu mostrei essa semana. A China envia aviões cargueiros ao Irã após o início do conflito do país com Israel. Agora, veja bem, irmãos, de acordo com o jornal americano, os planos de voo tinham como destino final Luxemburgo. Os aviões cargueiros decolaram da China nos últimos 3 dias, isso foi no dia 17, hoje é dia 22, olha só. Sendo uma das cidades costeiras do oeste de Xangai. De acordo com o jornal americano, os envios começaram após o início dos ataques de Israel contra o Irã. Então, qual foi a visão que eles mostraram? Que a China, olha só, o destino final desses cargueiros era Luxemburgo, na União Europeia. E, de repente, esses cargueiros foram vistos dentro do Irã, desembarcando coisas depois do início dos ataques. Agora, presta atenção. Na minha visão, o urânio enriquecido do Irã já está dentro da China, guardado a 7 chaves, e talvez foi só esse o propósito do Irã, enriquecer o urânio para uma bomba atômica, e agora não está mais no poder do Irã, e agora está lá. Outra questão, a China é a maior interessada, por mais que ela vai ser prejudicada, no fechamento do Estreito de Hormuz, onde passa 20% do petróleo, porque a América já está quebrada. Nós estamos prestes a um grande evento de um colapso econômico mundial. Tudo isso está muito claro, muito visível, muito nítido, diante dos próximos acontecimentos. Agora, imagine, irmão, isso é o mais lógico possível. Se você está perto de ser atacado, certo? E você tem algo precioso dentro da sua casa. Você sabe que as pessoas querem roubar a sua casa, existe algo precioso dentro da sua casa.
Você vai deixar algo precioso para os ladrões levar ou destruir? Ou você vai tirar o precioso da sua casa para que, quando os ladrões chegarem, eles não encontrem aquilo que é precioso? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Vocês estão entendendo? Então, talvez o Irã só foi uma cobaia do sistema, principalmente da China e da Rússia, para enriquecer o urânio. E o urânio enriquecido já não está mais dentro do Irã há muito tempo, desde os inícios desse ataque. Desde o início desse ataque. Irmã Keila, depois nós falamos sobre a profecia de Elão. É Jeremias 49, 34, que o arco de Elão será quebrado. O Elão é o Irã. Então, o arco é utilizado para usar flecha, que seria aquilo que o Irã poderia fazer contra Israel, foi quebrado. O arco foi quebrado e eles não têm mais como lançar arma nuclear. A profecia diz que viria dos 4 ventos da terra, dos 4 cantos da terra, o vento ia soprar e os iranianos iriam ser espalhados sobre todas as nações do mundo. Só de Teherã saiu 5 milhões de pessoas esta semana. Mais de 5 milhões de pessoas saíram da capital do Irã. Outra questão é que a ira do Senhor viria contra Elão, que é o Irã. E tudo isso está acontecendo agora. E o regime, irmãos, ainda está de pé. E eu acredito que com a resistência e com o fechamento do Estreito de Hormuz, aí vem o fim do regime dos Ayatollahs, e aí o Irã cai por terra, e vem aí uma falsa paz. Veja que, tanto no discurso de Netanyahu, como no discurso de Trump, Trump falou que a paz virá ou o Irã será destruído, mas Netanyahu fala que agora haverá um tempo de paz e prosperidade sobre o Oriente Médio. Então, veja que a profecia de Jeremias 49, 34, ela está se cumprindo à risca, e nós estamos vendo a cada dia que passa o Irã enfraquecido. Mas, contra partida, existe dentro desta agenda, o caos mundial. E eu quero mostrar isso para vocês agora. Por trás desta agenda existe o caos mundial, porque virá o caos para depois se instaurar uma ordem. Então, veja bem, eu quero mostrar para vocês aqui. Por isso que é importante, né? Muita gente até me critica, pessoas próximas, se eu ficar fazendo live todo dia. Não sei para que ficar fazendo live todo dia. Mas a gente se mantém informado todo dia. E olha aí, irmãos. Olha aí, ó. Olha aí. Capa da The Economist de abril de 2025. A era do caos. Eles avisam, mas as massas nunca vão entender os avisos. E veja, tanto aqui, irmãos, como aqui, ó, que é a capa da previsão para 2025, veja que Trump, o ponteiro gira em torno do Trump. Então, olha só, e veja que aqui, ó, entre maio e junho, você tem esse míssil que está de ponta para cima, você tem uma resistência, você tem muita coisa nesta capa da The Economist. É muito mesmo. E aí, olha só, tudo gira em torno de Donald Trump, e aí eles lançam a capa em abril de 2025 sobre a era do caos.
Vocês estão entendendo, irmãos? Olha aí. Olha aí. Então, e olha a fala de Gutierrez. Olha lá. ONU faz alerta em consequências catastróficas após ataque dos Estados Unidos do Irã. Agora veja o que o Antônio Gutierrez fala. Ó. Secretário-geral Antônio Gutierrez usou as redes sociais para expressar preocupação e dizer que é preciso evitar um espiral de caos. Então veja que a palavra caos aqui, ó, caos, uma palavra familiar para você. Olha só, a nova ordem mundial, ela emerge do caos. Existe uma frase, deixa eu colocar aqui, a frase que ela é muito bem colocada por David Rockefeller, que é um dos eugenistas, né? Satanistas, ocultistas. E David Rockefeller, ele disse aqui, ó, estamos à beira de uma transformação global. Tudo o que precisamos é de uma crise e as nações aceitarão a nova ordem mundial. David Rockefeller. Então, irmãos, é muito simples vocês entenderem, né? Essa questão. Por quê? Porque a Primavera Árabe, né? Ela destruiu vários imperadores do Oriente Médio, que era resistente ao Estado de Israel. Nos últimos meses, você viu que a Síria caiu. Veja que o novo líder da Síria abriu o espaço aéreo da Síria para Israel se defender contra os ataques do Irã. Você está vendo que o Hezbollah, o Hamas e os Houthis estão sendo aniquilados e a questão do Irã é uma questão de tempo. Só que, irmãos, Donald Trump, até a reunião do G7, olha só que coisa incrível. A posição dele sobre os Estados Unidos entrarem nessa guerra, até a reunião do G7, ele dizia que o Irã e Israel deveriam se resolver e que os Estados Unidos não iriam entrar. Olha só, eles diziam que essa era a mensagem que Trump estava dizendo, que eles resolvam entre eles e os Estados Unidos não vai entrar. Aí teve a reunião do G7 semana passada, que o Lula pagou aquele mico na foto e interrompeu o primeiro-ministro do Canadá. Do nada, Donald Trump sai às pressas do G7, faz uma reunião na Casa Branca, e aí os Estados Unidos entrou em prontidão para atacar o Irã. E lembrando, os Estados Unidos era o único país capaz de destruir as usinas nucleares do Irã através das armas de destruição de bunkers. E aí, do nada, tudo mudou. E veja que esta semana, Donald Trump deu 14 dias, 2 semanas, para o regime iraniano se retratar e aceitar o acordo. Perdão, irmãos. Perdão. Ele deu 14 dias para eles aceitarem o acordo de paz. O acordo, né? Eita. Meu Deus. Mas ele atacou em menos de 7 dias as instalações nucleares do Irã. E eu volto a afirmar,
O urânio enriquecido do Irã não está mais dentro do Irã. Eu volto a afirmar isso. O urânio enriquecido do Irã não está mais dentro do Irã. Está dentro da China. E veja que é a China, a Rússia, que são os cabeças da guerra de Gog e Magog. Então, eu digo para vocês que o que está acontecendo agora, nesse exato momento, é o mundo sendo puxado para um caos. Para um caos. E se verdadeiramente, meus irmãos, o Estreito de Hormuz for fechado, se o Estreito de Hormuz for fechado, se o Estreito de Hormuz for fechado, nós entraremos numa... Nós já estamos dentro de uma bolha. Nós estamos dentro de uma bolha, assim, está tudo muito mascarado, a questão da economia, a economia mundial, ela já está dentro de um sistema mascarado. E aí eu digo para vocês que os Estados Unidos está quebrado. Quem me acompanha aqui sabe que a América está quebrada. Para cada $1, que a América arrecada, ela está devendo $1,50. A dívida americana está em 37 trilhões de dólares. Os títulos da economia americana, os títulos da economia americana, né, que são retidos pela China, pelo Japão e China, estão sendo distribuídos para gerar um colapso econômico. E com o fechamento do Estreito de Hormuz, a América vai ficar em maus lençóis com uma crise gigantesca. Então, tudo isso está dentro da agenda do caos. Eu vou mostrar novamente aqui para vocês. Eu quero mostrar para vocês a capa, olha aí, ó, a Era do Caos, capa da The Economist de abril desse ano. Aí, veja, né? Eles avisaram sobre a questão de radioatividade, de mísseis, de bombas. Eles colocaram o Trump como o ponteiro, né? O ponteiro que gira, tudo gira em torno de Donald Trump. E aí você e eu estamos vendo aí claramente, está muito claro, muito nítido o que eles estão fazendo. E agora, irmãos, é uma questão de tempo, né? Que agora a arma que o Irã tem para atacar o Ocidente é fechar o Estreito de Hormuz e gerar um colapso econômico mundial. Olha aí. Que é a seguinte: o parlamento do Irã aprovou o fechamento do Estreito de Hormuz, tá? O parlamento iraniano, vou repetir aqui, aprovou o fechamento do Estreito de Hormuz. Essa é uma informação muito sensível, porque é por esse estreito que passa 30% do petróleo que vai para o mundo, gente. Então tem um impacto enorme do ponto de vista econômico, do ponto de vista da oferta do petróleo, vai atingir preço de barril de petróleo, vai atingir a inflação no mundo todo. Essa era a preocupação muito grande de várias potências, inclusive da própria China. Então, essa é uma informação que acaba de chegar. Agora, tem um outro ponto. O principal órgão de segurança precisa finalizar a decisão sobre essa medida. Então, uma informação da mídia local, né, falando da decisão do órgão legislativo, ou seja, do parlamento do Irã, autorizando, portanto, o fechamento do Estreito de Hormuz, e que é a seguinte: a palavra final, então, caberá ao principal órgão de segurança do país para definir. Então, a palavra final, no fim das contas, é do Khamenei, né, que é o líder supremo, político, religioso, militar, enfim, a respeito dessa decisão. Mas seria
uma retaliação que teria forte impacto econômico, não só para os Estados Unidos, que tudo bem, reduziram um pouco da dependência, é um dos maiores produtores de petróleo do mundo hoje, mas o impacto, palavra final, vai ser um impacto global. Só para você entender, mas eu quero mostrar aqui para vocês. Deixa eu colocar aqui para vocês a quantidade de navio que circula no Estreito de Hormuz. Tudo que você vê aí que é vermelho são navios circulando no Estreito de Hormuz. Se o estreito for fechado, todos esses navios param de circular. E de 20% a 30% do petróleo mundial para de chegar. É muita coisa, tá? Olha só. Tá vendo? Tudo que você tá vendo aí, ó, é o Estreito de Hormuz. É os navios circulando no Estreito de Hormuz. Olha só. Tudo que você tá vendo aí, isso é uma imagem, ó, são navios circulando no estreito. Se eles fechar o estreito, vem um colapso econômico. Porque o mundo depende do petróleo. Irmãos, 20% do petróleo mundial é muita coisa. Então, isso vai afetar a economia mundial. Então, se depender do parlamento iraniano após o ataque americano, é para fechar o estreito, porque a arma que eles têm é uma forma de controle, é um ataque pior do que um míssil. Vocês estão entendendo? Pior do que um míssil. E aí está havendo reações, irmãos. Veja que os democratas, olha o caos, entraram com o pedido de impeachment de Donald Trump, porque ele não pediu permissão ao parlamento americano nem ao Senado americano para atacar o Irã. Foi algo inesperado. Inesperado. Tem algumas pessoas de geopolítica que eu acompanho que diz que foi algo assim que parece que Donald Trump foi controlado e mandado fazer, ameaçado a fazer o que ele fez. Porque não houve pedido ao parlamento, não houve pedido ao Senado, e ele atacou, né? O líder do parlamento disse que isso é para mostrar a força do presidente americano ao mundo. Mas a gente está vendo aí que parece, alguns dizem que parece que ele foi ameaçado a fazer o que ele está fazendo após a reunião do G7. Após a reunião do G7. Então, olha só, irmãos, o que está acontecendo diante dos nossos olhos. Né? O mundo está sendo puxado para um caos. Irmãos, imagine o Brasil, né? Nós já estamos com a taxa de juros, essa semana foi para 15%. 15%. Então, isso afeta a inflação. O preço de tudo está aumentando muito. Se nós tivermos uma crise, eu falei no início da live e volto a falar, é tudo que o Nine queria. Tudo que o Nine queria. Por quê? Porque ele vai agora não precisa nem colocar a culpa no Bolsonaro, ele vai colocar a culpa no Donald Trump. Porque a economia brasileira está em um colapso. Irmãos, os milionários e bilionários do Brasil estão tirando as suas riquezas do Brasil. Porque eles estão vendo que o negócio já colapsou. E eles têm um ano ainda, e eles vão criar mais taxas, mais taxações, mais coisas contra os ricos, segundo o que o Lula está dizendo, ele está lutando contra os ricos para tirar do rico para colocar no mundo pobre, mas isso é uma mentira,
que rico mesmo nunca vai ser afetado com o que o Lula está fazendo. Quem vai pagar a dívida de tudo isso, o caos de tudo isso, é o pobre. É o pobre. E eles têm como mascarar ainda 2026. Meu irmão, coitado do presidente, que eu não acredito que o Lula assuma 2027. Coitado do presidente que assumiu o Brasil em 2027. Todas as reservas foram destruídas, aniquiladas. Quem assumir o governo em 2027 vai pegar um país totalmente destruído. Destruído. Então, a gente está aí com luz alta, água alta, leite alto, e a gasolina que deu uma baixada essa semana vai subir de uma forma estratosférica. Se o Estreito de Hormuz, este local aqui, for fechado. Se este lugar, irmãos, for fechado, olha a quantidade de petróleo e de navio que vai parar de circular. Olha só, irmãos. E o irmão Gilmar tocou em algo que eu ia falar. Parece que o irmão Gilmar estava lendo o meu pensamento. Irmãos, com o atual governo do Irã, se o anticristo se manifesta, ele não consegue governar no Oriente Médio. Veja que uma das questões do anticristo é Daniel 9, 27. Ele fará alianças com muitos por uma semana. E o Irã é inimigo, né? O atual, não é o Irã, o povo iraniano, irmãos. 80% do povo iraniano quer a queda do regime dos ayatollahs. 80%. A população iraniana está clamando por socorro pela queda do regime. Que será o próximo passo, tá? O próximo passo será a queda do regime dos ayatollahs. É o próximo passo. Então, veja, vai se instaurar dentro do Irã. Eu acredito que o príncipe herdeiro, que é refugiado na América, ele vai assumir o trono. Os Estados Unidos e a União Europeia já estão trabalhando nos bastidores para ver quem vai assumir, para você ver que isso é uma realidade. É uma realidade. Só que primeiro eles formam um caos e depois eles estabelecem uma nova ordem. A melhor forma de conquistar é dividir. E o mundo, a cada minuto que passa, está sendo puxado para um caos e um caos mundial. E é muito importante, irmãos, é muito importante que vocês analisem que o pastor Carlos sempre fala que quem vai clamar por um líder que traga a solução para o planeta vai ser os próprios homens que vão clamar pelo Messias, tá? Então, a população mundial ela é manipulada a querer que um herói surja. Que alguém venha e traga a solução para o mundo. E muitos, quando o mundo muda, o Papa acha que é o Papa, quando muda o presidente americano, acha que é o presidente americano. Você vê que o Oriente está acreditando que a China tem poder, né, de reconstruir essa nova ordem mundial. Então, veja que o arco de Elão, irmãos, o Irã, ele está caindo por terra. E as consequências do que Trump fez ontem, né? Elas estão sendo sentidas. Veja que Israel, irmãos, cancelou tudo. Esta semana em Israel não vai ter nada. Foi tocado sirene, o povo foi mandado a se refugiar. Olha lá. O momento exato em que as sirenes tocaram ao redor de Israel e vamos acompanhar juntos aqui.
Israel. As sirenes tocaram e aí Israel deu uma lei lá do essencial, que é o quê? As pessoas são proibidas, né, de andar em rua, de ir para a escola, de ir para o trabalho. Foi meio que um lockdown. E só o essencial vai continuar funcionando e é para as pessoas se protegerem de qualquer ataque e retaliação que possa chegar. E pelo que dá a entender, irmãos, pelo que dá a entender, eles não irão recuar. O Irã está declarando que se os Estados Unidos querem agir, né, eles vão para cima. Ó. Isso está lá no meu Instagram agora. Ó. Irã desloca tropas marítimas em direção ao Estreito de Hormuz. Então, veja que eles estão se preparando para fechar. Aí em Israel hoje, ó, cartazes foram colocados em rodovias com mensagem "Obrigado, senhor presidente", agradecendo, né? E olha só a mensagem do Irã a Donald Trump. Sua entrada na G lhe causará danos irreversíveis. Então tá aí. A Força Militar dos Estados Unidos fez um ataque preciso em 3 instalações nucleares centrais no regime iraniano: Fordow, Natanz e Esfahan. Todos ouviram esses nomes por anos, enquanto eles construíam esse empreendimento destrutivo terrível. Nosso objetivo foi a destruição da capacidade de enriquecimento nuclear do Irã e parar com a ameaça nuclear dada pelo Estado número 1 que patrocina o terror no mundo. Hoje à noite eu posso dizer que nós fizemos ataques espetaculares. As capacidades de enriquecimento nuclear do Irã foram completamente e totalmente obliteradas. O Irã, o agressor do Oriente Médio, agora deve fazer paz. E isso será muito mais fácil. Nos últimos 40 anos, o Irã tem dito morte à América, morte a Israel. Eles têm assassinado o nosso povo, explodindo nossas armas, atacando pessoas com armas. Nós perdemos mais de 1.000 pessoas e centenas e milhares morreram no Oriente Médio e em todo o mundo como resultado de seu ódio. Em especial, muitos foram assassinados pelo general Qassem Soleimani. Eu decidi um tempo atrás que eu nem deixaria que isso acontecesse novamente. Eu quero agradecer e parabenizar o primeiro-ministro Bibi Netanyahu. Nós trabalhamos como equipe, talvez como nenhuma equipe tenha trabalhado antes. Nós tivemos um longo caminho para acabar com essa ameaça horrorosa a Israel. Eu quero agradecer. E aí, segundo o Irã, irmãos, olha lá. Segundo o próprio Irã, eles não vão parar o enriquecimento de urânio, vão construir sua bomba, mas a gente vê que eles estão forçando uma situação para o regime iraniano cair. O regime iraniano cair. E vai se formar aquilo que nós estamos dizendo. Irmãos, os judeus, eu expliquei para vocês essa semana qual é a visão judaica sobre todos os acontecimentos. Os judeus, eles acreditam piamente que tudo isso está sendo feito para a chegada do Messias deles. É essa a visão de um judeu, é exatamente essa. Exatamente essa.
que tudo que está acontecendo é para a chegada do Messias deles. Os judeus não estão vendo isso como um ataque de Israel, eles estão vendo o cumprimento da Torá, porque a maior resistência à paz entre Israel e seus inimigos é essa. A maior resistência da construção do terceiro templo é essa. E os judeus estão vendo todos esses acontecimentos agora como a chegada, o cumprimento profético e a chegada do Messias deles. Essa é a visão. Não é outra visão. Então, eles veem que veja que para o governo de Israel, Donald Trump é o rei Ciro do século XXI. É aquele que Deus levantou para liberar o povo de Israel a voltar à sua terra e para proteger Israel contra os seus adversários. Isso é a visão de Donald Trump. Eu tenho a moeda, eu vou mostrar para vocês na próxima live. Eu tenho a moeda, né, que Israel criou dos 70 anos do ressurgimento de Israel, e está lá a imagem de Trump como rei Ciro. E está lá a imagem do templo, e atrás, deixa eu mostrar aqui para vocês, eu tenho essa moeda, a irmã Luciana me deu de presente, né? Tá aqui, ó. Ela é vendida no Mercado Livre. Essa moeda foi... eles lançaram essa moeda no dia 14 de maio de 2018. Olha lá a moeda. Olha só, ela está sendo vendida. Só para você ver ela. Ó, essa é uma imagem. Deixa eu aumentar aqui para vocês. Ó, a imagem de um lado, ó lá, 70 anos do Estado de Israel. Tá ali, ó, rei Ciro e Donald Trump. Ó, e do outro lado da moeda, o que nós temos? Deixa eu diminuir aqui. Do outro lado, o que nós temos? Olha lá a pomba. Lembra da capa da The Economist que colocou essa pomba em cima da cabeça de Trump? Tá aqui, ó. E essa moeda, tá? Ela é vendida pelo governo de Israel para levantar fundos. E isso foi no primeiro mandato. E veja que o rei Ciro é da onde? Alguém sabe de onde o rei Ciro é? O rei Ciro foi o rei que liberou Israel do cativeiro babilônico. Olha só, irmãos. Olha só. O rei Ciro manda essa notícia para mim no WhatsApp, Erivaldo. Manda agora para mim essa notícia, se você puder. O rei Ciro do século XXI para Israel. Então, olha lá a imagem do rei Ciro e Trump. Não é Donald Trump o anticristo, mas Donald Trump é um... E aí, olha só, essa moeda, eu tenho ela aqui em casa. Do outro lado da moeda, tem Donald Trump. É a imagem do terceiro templo de Jerusalém. Me diz se não é profético um negócio desse. É altamente profético que vocês estão vendo. E aí você vê o que Trump está fazendo, aniquilando as forças do Irã. Aniquilando as forças do Irã. Olha só, já está lá no meu Instagram. Obrigado, Erivaldo.
Aí olha só o que eu vou mostrar aqui para vocês. Está no meu Instagram, né? Vamos lá. A OTAN. Presta atenção nessa. Irmãos, você que não nos segue no Instagram, nos siga no Instagram. OTAN afirma que vai usar o artigo 5º do tratado caso base dos Estados Unidos seja atacada, desencadeando um contra-ataque coletivo contra o Irã. Agora o Irã está aniquilado. O Irã vai para as cinzas exatamente como a profecia, meu Deus, exatamente como a profecia de Jeremias 49:34. O arco de Elão está sendo quebrado e a ira de Deus veio contra o regime dos aitolás. Exatamente. E veja, porque, irmão, a profecia diz... Deixa eu colocar aqui para vocês na tela. A profecia diz exatamente... Irmãos, presta atenção. Presta atenção. Olha só o que diz a profecia. Eu vou colocar aqui na NVI. Porque se alguma base americana for atacada, a OTAN vai aniquilar, e é dos 4 ventos, como diz a profecia. Olha lá como diz a profecia. Olha lá, esta é a palavra que veio ao profeta Jeremias acerca de Elão. Elão aqui é o Irã. No início do reinado de Zedequias, rei de Judá, assim diz o Senhor dos Exércitos. Olha lá, quebrarei o arco de Elão. As 3 usinas nucleares que estavam fabricando uma bomba atômica para exterminar Israel foi aniquilada. A base do seu poder. Agora veja bem, farei que os 4 ventos dos 4 cantos do céu soprem contra Elão. É o que o tratado da OTAN está fazendo agora. Se o Irã atacar bases militares dos Estados Unidos, a OTAN vai entrar e atacar. Aí olha lá, farei dos 4 cantos e os dispersarei aos 4 ventos, e não há nenhuma nação para onde não sejam levados os exilados de Elão. Farei que Elão trema diante dos seus inimigos, é o que está acontecendo, diante daqueles que desejam tirar-lhe a vida. Trarei a desgraça sobre eles, a minha ira ardente, declara o Senhor. Farei que a espada os persiga até que os tenha eliminado, e estabelecerei o meu trono em Elão e destruirei dali o seu rei e os seus líderes, declara o Senhor. Todos os líderes do Irã estão sendo destruídos. Lá nos Houthis, na faixa de Gaza, o Hamas, no Líbano, o Hezbollah, e agora vocês estão vendo aí claramente, uma pressão fortíssima. É a profecia nua e crua diante dos nossos olhos. Irmãos, os Estados Unidos se pronunciou, né? O Marco Rubio, que é o representante maior, dizendo que se o Irã fechar o Estreito de Hormuz, eles vão se suicidar economicamente. E que os Estados Unidos têm um plano para isso. Olha lá, ó.
transportation across the world. Olha lá. Well, I encourage the Chinese government invasion. Eu sugeriria About that because they heavily depend on this. Ao governo chinês fazer algo sobre isso, que eles dependem muito do Estreito de Hormuz. Se fizerem isso, será outro erro terrível, seria um suicídio econômico para eles. E temos para lidar. Outros países também deveriam estar atentos. Prejudicaria muito as economias de outros países, mais a dos outros países do que a nossa. Seria uma escalada enorme que mereceria uma resposta. Não só nossa, mas de outros. Então, veja, eles vão dizer que precisam são coisas que precisam acontecer por questões internas. Mas, no fim, vamos julgá-los pelas ações que tomarem daqui para frente. Nós tínhamos 3 objetivos. Atingimos esses 3 objetivos com força decisiva. Esse era o ponto. O que foi o que alcançamos, e o que acontece depois o que eles fizerem. Eles querem negociar, estamos negociar, querem brincar e fazer perigosas, temos respostas disponíveis. Essa foi a resposta do governo americano. Então vamos lá, vamos ver o que vai acontecer daqui para frente, né? Se fechar o Estreito de Hormuz, o país mais afetado será a China. Mas há um interesse chinês em uma quebra em tudo isso, como eu falei. Irmãos, agora eu quero falar um assunto delicado, mas necessário. Olha só, irmãos, nós estamos vendo todos os insights do filme O Mundo Depois de Nós. Já aconteceu, tá? Quem assistiu aqui o filme O Mundo Depois de Nós? Quem já assistiu aqui, né? O filme mostra um blackout na internet, na comunicação americana. Uma guerra civil se instaurando por falta de comunicação, alimento. E aí o filme mostra algumas coisas. Primeiro, o filme mostra um navio desgovernado. Quem lembra? O navio aparece, né? O navio apareceu na Noruega, né? Teve um navio, deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha lá, ó. Olha onde o navio apareceu. O navio apareceu. Olha aí, ó. O homem acordou e se deparou com o navio no jardim da sua casa, ó. Exatamente, ó. Vídeos feitos moradores de uma pequena cidade na Noruega registram um navio cargueiro que atracou e encalhou no jardim de um morador local. Isso daqui aconteceu. Eles dizem que foi questão de GPS, outros dizem que o camarada dormiu, mas o navio ficou desgovernado e parou na frente de uma casa. Aí nós temos o blackout, né, que começou a acontecer. Deixa eu mostrar aqui para vocês pela Europa. Ó. A gente não pode esquecer que houve corte de energia na Europa e isso aconteceu, tá? O blackout de energia
E aí nós tivemos vários blackouts, né? E tem uma matéria aqui dizendo que a OTAN tem um plano para evitar. E aí nós temos também que aconteceu só no Brasil esse ano, que outra questão que o filme O Mundo Depois de Nós mostrou foi os aviões caindo, né? Nós tivemos o último avião que caiu foi o da Índia, mas só no Brasil, só no Brasil registrou 10 mortes e 21 acidentes aéreos em 2025, segundo os dados do CIPAER. Então, veja bem, nós tivemos vários aviões caindo. Presta atenção, irmãos. Nós tivemos navio que ficou encalhado na Noruega. Nós tivemos apagões cibernéticos. E será que não está para acontecer algo muito grande? E segundo dizem, nos bastidores, presta atenção no que o pastor Carlos vai dizer, os poderosos dos Estados Unidos já estão preparados para fugir para os bunkers. Talvez você não saiba, mas na pandemia, enquanto todo mundo estava em suas casas, presta atenção no que o pastor Carlos vai falar. Os poderosos americanos estavam refugiados nos bunkers. E quem lembra o filme O Mundo Depois de Nós, que ele mostra os líderes, os ricos, os poderosos americanos, todos foram embora e deixaram a América. E segundo, estão dizendo nos bastidores que os poderosos dos Estados Unidos já estão com data marcada para abandonar a América. Então, olha que nível que nós estamos chegando, irmãos, porque os insights do filme O Mundo Depois de Nós já estão acontecendo. Vocês estão entendendo? Semelhante ao filme. O navio, os aviões caindo, os apagões. E aí nós estamos agora, veja que eu falei em lives passadas que o Irã tem tecnologia, para cyberataques. Cyberataques. O Irã tem tecnologia para cyberataques. Então, pode ocorrer, né, cyberataques. Agora, eu recomendo todos que não assistiram o filme O Mundo Depois de Nós, eu recomendo você assistir. Porque o que está faltando é um colapso mesmo e os poderosos americanos abandonar a América e entregar lá um caos. Então, são muitas coisas acontecendo. E só que uma coisa, irmãos, uma coisa é certíssima, que eu vou dizer para vocês. O regime do Irã cai. Tudo que nós estamos vivendo nesse exato momento, e nós podemos perceber isso por dentro de Israel, nós podemos ver isso por dentro de Israel, que
Os judeus estão acreditando que eles são a geração do Messias e que tudo isso está acontecendo para o Messias de Israel se manifestar. Então, eu não acredito que o Irã vai ter coragem de atacar bases militares ou fazer qualquer loucura, porque a OTAN já se posicionou ao lado da América. É por isso que eu digo, a Rússia, o posicionamento da Rússia é que ela já ofereceu ajuda militar lá atrás e o Irã não quis a ajuda militar da Rússia e a Rússia não vai entrar, meu irmão. Por quê? Porque o G7 está posicionado ao lado de Israel para a queda do regime dos Ayatollahs, para a manifestação da falsa paz. Então, vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Meus irmãos, eu entrei aqui. Aonde, irmã Marilene? A irmã Marilene está dizendo que tem um CEO comprando muito mantimento. Isso gera um pânico, principalmente nos Estados Unidos. Mas, irmãos, nós não temos como fugir. Como é bom você olhar para o mundo através do Apocalipse. A Bíblia é um livro profético e ela tem que se cumprir. E o que nós estamos vendo é a profecia que está se cumprindo. Amém? À noite nós temos mais, eu entrei aqui agora pela necessidade, né, do calor do assunto, mas às 22 horas nós vamos entrar ao vivo novamente com mais informações. E se for para ficar desesperado, meu irmão, o meu conselho é: fique desesperado pela presença do Espírito Santo. Fique desesperado pela presença de Deus. Azeite na lamparina. Azeite na lamparina e veste branca, consciência limpa. Relacionamento com o Espírito Santo e consciência limpa é a maior necessidade dos salvos nesses dias. Porque só quem estiver de veste branca e relacionado com o Espírito Santo vai subir no arrebatamento. E tudo que nós estamos vivendo é o cumprimento da profecia que nos revela que a volta de Jesus pode ocorrer a qualquer momento daqui para frente. Então, em nome de Jesus, lave as tuas vestes no sangue do Cordeiro e encha a tua lâmpada de azeite, porque os dias são sombrios e só vai escapar da ira vindoura aquele que tiver de vestes brancas, de consciência limpa e com azeite na lamparina. Amém? Senhor, muito obrigado por mais essa live. Eu quero pedir a tua bênção, a tua proteção sobre o teu povo e eu quero clamar por um despertamento espiritual sobre a tua igreja. Ó Deus, abra os olhos do teu povo para enxergar que é tempo de nos aproximar da cruz, é tempo de nos humilharmos, de nos arrependermos, de colocar a nossa vida em ordem, porque a tua vinda está muito próxima. Que todo peso opressor caia por terra, que teu povo venha entender que é tempo de buscar a tua face e de se humilhar diante da tua presença. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe e não deixe de abençoar o projeto Arrependa-se. Amém? Deus abençoe a todos. Irmãos, o irmão Miros precisa de oração, né? Ele está com início de pneumonia. Quem puder, ore pelo irmão Miros para que ele seja curado o mais rápido possível. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.
Não tem como não se emocionar. Tá bonito, missionário? Tá bonito. É lindo demais, irmão.